Ele fez de novo. Eu sou do Senhor Champions. Ele fez de novo. O pé responde ao coração. Mais uma vez. Cristiano de bicicleta, minha nossa. Ele vence, vence e vence. Bom dia, boa tarde, boa noite pra você que tá chegando aqui no canal Acima do Muro. Hoje não vamos reagir a nenhum vídeo nem de VSR nem do Jorge Igor. Ambos postaram vídeos comentando um pouco sobre como foi a passagem dos times brasileiros ontem no Super Mundial. Tanto o Palmeiras como o Botafogo tiveram atuações pífias. E como ambos também fizeram vídeos muito longos, eu pensei, cara, ao invés de eu reagir aos vídeos dele, que é algo comum aqui do canal, que é algo que eu faço frequentemente, dessa vez eu vou fazer aquele meu famoso vídeo autoral, só da minha parte mesmo, utilizando uma imagenzinha para ilustrar tudo aquilo que eu quiser ou tiver interesse de comentar, e trazer para vocês algumas informações, minha opinião do que eu achei do jogo de ontem, tanto de Botafogo como de Palmeiras, que foram os dois jogos que eu acompanhei particularmente, infelizmente, porque nossa senhora, o futebolzinho feio. Mas, e trazer um pouquinho de vocês, porque já temos, né, dois confrontos confirmados para a fase de mata-mata do Super Mundial, e eu acho que isso é importante a gente poder fidelizar e concretizar aqui no canal para deixar bem registrado todas as informações, porque o que eu quero muito é, quando eu terminar essa fase de grupos desse Super Mundial, fazer um vídeo parecido com o que eu vou fazer hoje, só que um pouco mais longo, analisando todos os times que passaram para a segunda fase e como vai ser os confrontos de mata-mata. Mas isso aí, provavelmente até o final de semana já vai ter sido decidido, e aí eu venho aqui para vocês e gravo um vídeo desse formato novamente, mas é um formato que eu gosto de fazer, algo interessante. Só é um pouquinho chato porque eu falo bastante, aí vocês que estão tipo, meu Deus do céu, não aguento mais a voz desse cara. Desse vídeo, infelizmente, vai ser só a minha voz, já sinto informá-los. E eu queria também comentar uma coisa bem interessante, não sei se eu deveria trazer isso pro vídeo, mas hoje eu recebi uma surpresa, um comentário no meu canal do Instagram. Se você não me segue no Instagram, em cima do Muro 10, no Instagram, estamos lá também. E eu posto um cortezinho dos vídeos diários que eu faço aqui, pra não acarretar com muita coisa, mas é tão relevante quanto o meu canal aqui no YouTube. E num dos vídeos meus, eu recebi um comentário hoje, fui surpreendido com um comentário bem respeitoso, singelo, e eu gostei bastante do jeito que foi feito, do VSR. Nunca imaginei que tanto ele ou o Jorge Igor fosse comentar alguma coisa sobre o meu trabalho, mas porque, tô bem no início ainda, acho que não tenho tanta relevância assim para ser, entre aspas, notado, mas fui notado. O VSR comentou em um dos cortes que eu postei, e ele comentou de forma muito respeitosa. VSR, muito obrigado pelo seu jeito respeitoso, porque eu acho que isso ajuda a gente que tá iniciando a ter uma confiança e tomar certos cuidados, porque o comentário que ele fez foi referente ao modo de eu, como eu posso dizer, não produzir o vídeo, mas sim na parte da descrição do vídeo, que eu deveria fazer tipo uma dedicatória ao vídeo original, justamente pro pessoal que tá assistindo o vídeo de reação saber que o canal original é da tal pessoa. E, achei super justo, tanto que no YouTube eu já tava fazendo isso, mas no Instagram ainda não tinha feito, eu confesso que tava vacalhando um pouquinho nisso. E com esse comentário do VSR, me deu uma super ideia, fui lá, formulei um formatinho legal, coloquei na descrição e depois mandei pra ele também no direct, né? Falei, como ele foi super respeitoso, eu falei, muito bom dia, muito obrigado pela dica. Expliquei pra ele que eu faço vídeo de reação tanto dele como do Jorge Igor, o trabalho dos caras são incríveis. E falei pra ele se não tinha nenhum problema de eu continuar fazendo vídeo de reação, e ele, não, tudo bem, agradeceu também porque isso ajuda a divulgar o trabalho dele. Ele falou, só toma cuidado na descrição do vídeo mesmo, de colocar a dedicatória do vídeo original. Isso não só pra ele, eu acho que pra todo o serviço ou trabalho que você faz aqui no YouTube, é importante você dar as devidas menções ou dedicações certas pro canal ou conteúdo que você tá utilizando pra criar o seu conteúdo. E, achei do caralho, muito obrigado, VSR, mais uma vez. Amei a sua mensagem do comentário, depois no direct também, achei foda pra caramba. E só demonstra o quão respeitoso, de profissional e de bom caráter você é, por tudo que você
me mandou, que também não vou abrir também tudo que foi dito, mas achei do caralho. Muito obrigado mesmo. Bom, bora pro vídeo, acho que já me estendi bastante, tô falando bastante hoje. Daqui a pouco eu vou fazer um vídeo longo, não queria reagir a um vídeo longo dos caras e eu vou fazer um vídeo longo, aí é foda, né? Bom, bora lá. Esse daqui é o esqueminha que eu montei. Eu tirei todas essas informações, eu tirei da página do Lance. Acho muito bom e informativo aquele canal, tanto que a simulação quando eu fiz aqui no canal e gerou umas polêmicas nos cortes que eu fiz, também é tudo do Lance, então é um canal bem legal. Não sou patrocinado, gostaria, mas não sou patrocinado. Mas obviamente a menção vai para eles porque, pô, como eu posso dizer, o formato, característica do site é muito bom, muito interativo e bem autoexplicativo. Gostei pra caramba, achei do caramba. Bom, bora ver, né? Eu não sei se eu vou começar primeiro tirando base do jogo de ontem, né? Que é o que tá mais recente na cabeça. Aqui tá do grupo A, que é o do Palmeiras, né? Onde passou Palmeiras e Inter de Miami. Cara, como eu torci pra esse Porto não passar. Rapaz, porque os portugueses todos cheios de si, que o futebol português é muito superior ao futebol brasileiro, que eu não sei o que lá, que não vai ter puxeiro pro time brasileiro. Nem passaram da primeira fase do Super Mundial, pelo menos o Porto, né? Acho que o Benfica vai passar, mas o Porto mamou. Como eu gosto de falar aqui, que mamou legal. E olha que o Al-Ain quase ganha ainda, né? Porque o jogo de ontem entre Porto e Al-Ain ficou 4-4. Deve ter sido um jogo bem interessante de gols. E o jogo de Palmeiras e Inter de Miami ficou um 2-2, mas, pô, o que o Inter de Miami botou o Palmeiras na roda, pô, eu não sei, isso foi um pouco decepcionante. É a famosa frase que eu acho que eu vou usar na thumb de o futebol brasileiro tá voltando às suas configurações de fábrica, porque, cara, que jogo horrível do Palmeiras, velho. Estevão, nossa senhora, quando pegaram a bola dava até medo, que não conseguia criar jogada nenhuma. Trabalho de bola do Palmeiras estava horrível, meio de campo pífio. Eu não entendi o porquê que o Vitor Roque ficou no banco, se ele é a tal grande aposta do Palmeiras para esse ano de 2025. Iniciou com o Flaco Lopes, que nem viu o nome dele em campo também. Um jogador que acho que ganhou destaque, teve dois, né, que foi o Maurício e o Paulinho. Mas eu acho que o jogador que mais ganhou destaque na partida de ontem foi o Paulinho. Acho que ele entrou no segundo tempo, se eu não me engano. E teve uma boa participação no jogo, eu gostei bastante, porque tanto assim, né, não na hora que ele entrou, porque na hora que ele entrou meio morto também, mas depois que ele começou a engrenar, foi o jogador que mais deu oportunidade mesmo pro Palmeiras fazer gols, que tanto que teve participação nos gols para poder empatar o jogo. Então, o Palmeiras, meu Deus do céu, por um momento eu achei que o Palmeiras ia sim ser desclassificado desse Super Mundial. Fiquei bem triste. E, cara, que gol foi aquele do Soares, hein? Meu Deus, o cara sem joelho. Tudo bem que a defesa do Palmeiras, meu Deus do céu, que é aquilo? Mas o Soares com participação nos dois gols, né? Primeiro aquele passe de peito pro primeiro gol, e no segundo gol uma jogada relembrando os bons tempos, vamos dizer assim, porque eu acho que esse ano vai ser o último ano do Soares, porque, cara, dá agonia de ver ele correndo, pulando daquele jeito. É literalmente o cara puxando a perna. E isso tá dando uma agonia que eu acho que pra saúde dele mesmo seria bom ele não forçar tanto igual ele tá forçando. Senão vai acabar se prejudicando mesmo na vida pessoal. E, pô, tudo bem que o cara teve uma vida monstruosa no futebol. E, de repente, no final da sua carreira, prejudicar a sua vida pessoal seria bem ruim, né? Então eu espero que tome essa atitude de parar, porque, pô, chega uma hora que tem que parar, cara, não tem o que fazer. E Soares, por mais que seja um excelente jogador, infelizmente o corpo dele não permite mais isso. Referente ao Messi, pô, ontem o Messi teve uma partida um pouco singela, vamos dizer assim, meio apagada. Eu acho que também é outra situação que chega uma hora que tem que parar. Eu acho que os anos do Messi como jogador estão chegando ao fim, mas o talento do Messi é algo surreal, irmão. Quando ele pega na bola, você tem aquela preocupação de que ele vai fazer alguma coisa com ela. E não foi diferente ontem, as bolas que ele pegou, ele tentou, obviamente uma coisa ou outra não deu muito certo, mas foi divertido ver o Inter de Miami jogar. Vamos ter a oportunidade de ver eles jogando contra o PSG, vai ser um jogo até engraçado de se ver, né?
ex-clube do Messi. E eu tenho um pouco de pesar pelo Palmeiras. Óbvio que o próximo jogo, como já tá definido, vai ser Palmeiras e Botafogo no mata-mata, mas mesmo assim, o que eu tinha uma certeza antes de que o Palmeiras, que seria o time a bater o Botafogo facilmente, pelo jogo de ontem, dos dois times, eu não sei, acho que vai ser o famoso briga de foice de pessoa cega, sabe? Que nego fecha o olho e vai. Vai ser assim, cara, porque, nossa senhora, mano. Difícil de tirar boas análises ou mesmo boas esperanças depois do que a gente viu ontem. Mas eu também montei essa parte de colocar as outras rodadas, porque eu queria dar uma analisada do que a gente teve como esperança, né? Na primeira rodada, a gente tinha aquela esperança, né, de que o Palmeiras e Porto fosse um jogo ganho para o Palmeiras, porque foi um jogo muito interessante da parte do Palmeiras, atacando a todo momento o Porto, mas não conseguindo sua vitória. E o Inter de Miami com o Al-Ahly, a gente ficou... Al-Ahly, né? A gente ficou com aquela sensação de que seriam dois times peso morto na chave, que se provou o contrário. Já na segunda rodada, o Palmeiras demonstrou sua superioridade para cima do Al-Ahly, e aí a gente teve a sensação de que, pelo menos o Palmeiras iria realmente passar de fase, e posteriormente o Inter de Miami ganhou do Porto, então meio que a gente já tinha uma certeza que o Porto tava ficando para trás, porque o time do Messi, né, que é assim que a gente fala do Inter de Miami, tava buscando essa segunda vaga que tava sobrando. E por último, na última rodada, a gente ficou com tudo em aberto, literalmente qualquer time poderia classificar. O empate classificaria tanto o Inter de Miami como o Palmeiras, que foi o que aconteceu. E o Porto não conseguiu ganhar do Al-Ahly, que, se eu não me engano, é um time africano, e me surpreendeu bastante pela garra dos jogadores. Não vou dizer pela qualidade, porque contra o Palmeiras foi um jogo bem estranho, mas pela garra dos jogadores eu gostei, achei isso interessante. Eu acho que quando um time não tem muita qualidade técnica, ele tem que apostar naquilo que ele tem de melhor, e no caso seria do Al-Ahly, a velocidade, e até mesmo conseguiu empatar com um time igual o Porto. Então, portugueses, devolve nosso ouro, seus... Não, tô brincando. Mas é isso aí, portugueses. Agora é hora de chorar, né? Esse é o momento que vocês choram, falam que o futebol português era muito superior ao brasileiro. Tá acontecendo isso não, hein? Tá rolando não. Pronto, grupo B. Tivemos Paris Saint-Germain passando em primeiro. Eu quase achando que o Paris Saint-Germain iria passar em segundo. E Botafogo passando em segundo, né? Depois, porque o Botafogo tinha que ganhar o jogo de ontem para poder passar em primeiro. E... Nossa senhora, que jogo ruim contra o Atlético de Madrid. Meu pai até estranhou, meu pai falou, nossa, esse Atlético de Madrid é meio estranho, meio ruim, né? Falei, pai, é assim mesmo. Não sei como que o Simeone ainda continua sendo técnico do Atlético de Madrid, porque o time apresenta um futebol bem estranho, bem ruim. Ouso dizer que teve essa fase de ouro quando o Suárez era o centroavante, porque eles tinham um centroavante que fazia gol. Atualmente, nossa senhora, é difícil. Bola roda no meio da área e os caras conseguem errar gol. Nossa, complicado. Esse ano, essa temporada, o Atlético de Madrid, se eles não encontrarem nenhum centroavante de qualidade, vai ser difícil assistir a Champions com esse time. Mas acompanhando um pouco de como foi o jogo entre Botafogo e Atlético de Madrid, foi uma dominância total do Atlético de Madrid. Eu acho que o Botafogo assumiu uma postura totalmente errada nesse jogo. No jogo passado contra o PSG, a postura foi correta em apostar num povoamento de meio de campo para não deixar o time do Paris Saint-Germain ter tanta liberdade para poder trabalhar a bola. E isso funcionou muito bem, tanto que o Botafogo não teve nenhum... o Botafogo não sofreu, assim, bolas no gol igual sofreu contra o Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid poderia ter feito muito mais gols e não fez por incompetência mesmo, e não por competência do Botafogo. O Igor Jesus estava um pouquinho apagado nesse jogo, porém... o meio de campo do Botafogo tava, nossa senhora, se eu não me engano, Salvarino e o André, não sei qual que é o nome do outro, nossa senhora, coisa horrível. Quando a bola chegava neles, a bola picotava e caía fora, velho. E eu fiquei pensando, o Botafogo não vai ter uma troca que vai poder alinhar, pelo menos igual aconteceu no Palmeiras. O Palmeiras trocou e trouxe o Paulinho do banco e deu uma alinhada no clube. Já o Botafogo, quando trocou, meu Deus do céu, parece que piorou.
Então isso deixa um pouco uma preocupação barra ponto de interrogação para essa fase de mata-mata de como que vai ser, porque agora entre Palmeiras e Botafogo, um dos dois times vai passar de fase e a gente vai ter a noção de qual vai ser o time brasileiro melhor para essa fase de mata-mata e eu não sei. Se fosse para me chutar, eu chutaria que era o Palmeiras, mas tudo pode acontecer. O jogo de Paris e Seattle Sounders eu não vi, mas já meio que esperava que o Paris Saint-Germain passasse, porque depois do susto que tomou contra o Botafogo, obviamente que eles iriam garantir uma vitória para poder passar para a próxima fase do mata-mata, né? No mesmo esqueminha que eu fiz para acompanhando como que foi a trajetória dessa primeira fase, né? A primeira rodada do PSG foi uma massa em cima do Atlético de Madrid de 4-0. E o Botafogo conseguiu um 2-1 chorado pra cima do Seattle Sounders. E a gente ficava um pouquinho preocupado da participação do Botafogo, apesar de ter sido uma vitória, foi um pouquinho apertada, né? Já na segunda rodada, o Atlético de Madrid passou o carro pra cima do Seattle. E o Botafogo fez o placar milagroso em cima do PSG, fazendo o seu 1-0 não chorado, seu 1-0 muito bem trabalhado, um esquema tático perfeito para a ocasião, um jogo perfeito, assim posso dizer, que o Botafogo realmente não passou nenhum perigo de tomar gol do PSG, que não conseguiu chegar perto do gol. E a última rodada foi o PSG ganhando do Seattle, que o Seattle infelizmente veio só para ser saco de pancada de todo mundo. E a decisão do outro time a se classificar ficou entre Atlético de Madrid e Botafogo. O Botafogo conseguiu segurar o resultado apesar da participação horrível. E o Atlético de Madrid foi bem complicado a sua passagem mesmo, que esse detalhe de falta de um centroavante é o que vai fazer falta para o time na temporada, tanto na La Liga como na Champions League. Mas vamos ficar em observação para ver como que vai se comportar esse time. Eu acho que é isso da observação do que vai acontecer. Os confrontos agora vão ser Botafogo e Palmeiras, Paris Saint-Germain contra a Inter de Miami. O Messi reencontrando o seu time, o seu anterior time, que foi o PSG, e os brasileiros se enfrentando. Eu confesso que eu não gostaria que isso tivesse acontecido. Gostaria muito que no mata-mata fosse times brasileiros contra times europeus, ou times estrangeiros no caso mesmo, que fosse o Inter de Miami da vida. Mas tá tudo bem, pelo menos a gente garante que um brasileiro passe além da próxima fase do mata-mata, uma outra fase ainda, por mais que um vá acabar passando por cima do outro. Bom, é isso. Eu acho que a análise sobre o confronto de ontem foi essa. Eu espero muito que o time brasileiro que passa entre Botafogo e Palmeiras se alinhe melhor para o Super Mundial, justamente para a gente poder torcer para um time conseguir chegar ao máximo possível desse Super Mundial. Obviamente que se for para ser campeão do Super Mundial, não vou querer que o Palmeiras aconteça isso, porque senão a gente vai perder a piada do Palmeiras não tem Mundial. Mas tirando isso, a brincadeira e o campeonato tá muito divertido e muito bom para poder se acompanhar. Bom, esse foi o vídeo. Esse foi o vídeo de hoje. Igual eu falei, eu não queria fazer uma reação tão simples dos canais, tanto do VSR como do Jorge Igor. Achei interessante mesmo criar algo da minha autoria. Espero que você tenha gostado. Pro vídeo, opa, como que eu dei o tapão no microfone? Pro vídeo não se alongar mesmo, que já tô batendo uns 20 minutos, estamos aqui, ó, quase no mesmo nível de VSR. Eu queria muito agradecer a você que tá vindo aqui no canal, apoiando o meu trabalho, acompanhando os vídeos, os cortes. Gostaria de pedir que você se inscreva no canal, deixe o seu like, comente e compartilhe. Eu tô gostando muito de fazer isso tá sendo muito divertido. Vídeos diários, vídeos interessantes, vídeos informativos também sobre tudo e também podendo expor um pouco mais a minha opinião. Acho que no futuro provavelmente eu vou deixar o react um pouquinho mais a exceção e a regra vai ser vídeos assim mais autorais, onde que eu possa vir e conversar com vocês no tete a tete mesmo, no cara a cara, olho no olho, e vim com mais propriedade para poder falar sobre os assuntos. E isso está sendo um grande desafio, e tudo isso eu tenho feito com o maior carinho e espero que isso seja
o suficiente pra vocês. E se não for, eu vou trabalhar pra melhorar em cima disso. Essa é a minha intenção na criação desse canal. Então, tamo junto, gente. Muito obrigado. Chega 20 minutos. Eu acho que já foi um grande vídeo, um bom vídeo. Um vídeo bom pra essa terça-feira, que vai sair pra vocês daqui a pouco, porque eu tô gravando agora umas 3 horas, lá pra umas 5 horas, mais ou menos, eu acho que eu consigo soltar esse vídeo. Mas aí, gente, tamo junto. Muito obrigado por tudo. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima e falou!